O mundo antes do dilúvio, de acordo com a narrativa bíblica registrada no livro de Gênesis, é muitas vezes descrito como um lugar muito diferente do mundo que conhecemos hoje. A história começa com Adão e Eva no Jardim do Éden, um paraíso perfeito criado por Deus. No entanto, após a queda deles, o mundo começou a mudar gradualmente. À medida que a narrativa progride, algumas características desse período pré-diluviano emergem, porém, quase ninguém percebe. No período pré-diluviano, de acordo com a narrativa bíblica em capítulo 5, uma característica notável era a longevidade extraordinária das pessoas. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, é registrado como tendo vivido até a impressionante idade de 930 anos, e seu filho Sete também viveu uma vida excepcionalmente longa, alcançando a idade de 912 anos. Essas idades excepcionalmente longas são mencionadas como parte das genealogias descritas em Gênesis capítulo 5, destacando um aspecto notável daquela era pré-diluviana que contrasta significativamente com a expectativa de vida média das pessoas nos tempos modernos. Na narrativa bíblica do período pré-diluviano, conforme descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 5, um aspecto significativo foi o aumento da maldade à medida que a população humana crescia. A passagem afirma: "Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração." Isso indica que a maldade e a corrupção estavam se espalhando de forma generalizada entre as pessoas daquele tempo, levando a Deus a considerar a intervenção por meio do dilúvio como um meio de retificação e purificação. Essa crescente depravação é vista como uma das razões pelas quais Deus tomou a decisão de destruir a humanidade e recomeçar com Noé e sua família. Em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, há uma menção a uma intrigante interação entre os seres humanos e os chamados filhos de Deus. Alguns acreditam que esses filhos de Deus podem ser seres celestiais, anjos ou entidades espirituais. A passagem sugere que esses seres celestiais desceram à terra e interagiram de alguma forma com as filhas dos homens, resultando na procriação de uma descendência conhecida como Nefilins. Essa passagem é objeto de interpretações variadas e discussões teológicas, mas seu significado exato permanece um mistério. Independentemente disso, ela é vista como parte da narrativa do mundo pré-diluviano e do contexto que levou ao dilúvio como um evento divino de purificação. Agora, em capítulo 6, versículo 4, os nefilins eram o resultado da interação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens no período pré-diluviano. Essa descendência é descrita como poderosa e heróica e é mencionada como parte dos eventos que ocorreram naquele tempo. Os nefilins são frequentemente vistos como figuras misteriosas e influentes na antiguidade, embora os detalhes sobre sua identidade e natureza exata permaneçam obscuros. Eles desempenham um papel na narrativa bíblica do período antes do dilúvio, contribuindo para a compreensão da situação daquela época. E é nesse detalhe que quero chegar com vocês. A identidade dos filhos de Deus, mencionados na passagem de Gênesis capítulo 6, versículo 2, na Bíblia tem sido motivo de contínuo debate e interpretação ao longo dos séculos, permanecendo um enigma que suscita diversas teorias. Uma dessas teorias sugere que esses filhos de Deus eram anjos caídos, seres espirituais que deixaram seu estado celestial e desceram à Terra para interagir com seres humanos. Uma visão alternativa considera a possibilidade de que eles fossem descendentes diretos de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Segundo essa interpretação, eles teriam se misturado com os descendentes de Caim, originando linhagens distintas e potencialmente conflitantes. Outra teoria argumenta que os filhos de Deus eram líderes ou reis humanos poderosos que exerciam o direito de casar-se com as mulheres que escolhiam, criando assim uma sociedade que poderia ter se corrompido devido a essa dinâmica de poder. Há também interpretações menos ortodoxas que os enxergam como seres míticos ou mesmo como representações simbólicas de forças naturais ou sociais que atuavam na sociedade da época. A questão da identidade dos filhos de Deus continua sendo uma incógnita,
e a interpretação escolhida geralmente depende da perspectiva religiosa e teológica de cada indivíduo. Vale ressaltar que essa questão não afeta os princípios fundamentais das crenças cristãs, que se concentram na relação entre Deus e a humanidade, na queda da humanidade no pecado e na necessidade de redenção pela fé. E agora a dúvida é: será que os filhos de Deus ainda estão presentes na Terra? Qual seria o papel deles na sociedade e na relação com Deus? Afinal, quem são eles? Conforme a narrativa bíblica em Gênesis, devido ao aumento da maldade e corrupção entre a humanidade no período pré-diluviano, Deus tomou a decisão de enviar um dilúvio para purificar a terra. Deus instruiu Noé, um homem justo, a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e representantes de todas as criaturas vivas. Essa arca serviu como meio de preservar a vida durante o dilúvio que inundaria a terra, enquanto o restante da humanidade pereceria devido à sua maldade. Essa história é fundamental na tradição judaico-cristã e representa um evento de julgamento divino e renovação na narrativa bíblica. Com base nisto, você vê alguma diferença do período pré-diluviano para os dias atuais? Será que outro dilúvio está próximo? Em Gênesis capítulo 7, um ponto crucial na história do mundo pré-diluviano. Durante 40 dias e 40 noites, as águas cobriram a terra, resultando na extinção de todas as criaturas vivas fora da arca construída por Noé e sua família. Esse evento cataclísmico é visto como um ato de julgamento divino e purificação. A história do dilúvio é um elemento fundamental na tradição judaico-cristã e serve como uma lição sobre as consequências da maldade humana e a importância da obediência à vontade de Deus. O mundo antes do dilúvio é frequentemente interpretado como um período de inocência perdida e crescente depravação, basicamente o que vivemos hoje em dia. A história serve como uma lição sobre as consequências da maldade humana e a necessidade da graça divina na preservação da humanidade. O dilúvio também marca o início de uma nova era na história bíblica, com Noé e sua família sendo os remanescentes da antiga humanidade que repovoariam a terra após o dilúvio. Agora, responda aqui embaixo: como a compreensão da identidade dos filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 2, pode influenciar nossa visão da história bíblica e a maneira como entendemos o papel da espiritualidade e da moralidade na sociedade? E se você ainda não deixou seu like e também não se inscreveu no canal, este é o momento certo. E se você deseja explorar e entender muito mais dessa fascinante jornada pela Bíblia, venha conhecer ainda mais o livro sagrado, de forma totalmente online e simplificada, acessando o primeiro link da descrição ou pelo comentário fixado.